As crianças fazem a separação também? Faz, né? Vamos fazer uma oração pelas nossas crianças, pedir que Deus abençoe nossos pequenos. O Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar agora na Tua presença, diante do Teu altar, a vida das nossas crianças, as quais se encontram aqui no Teu templo, vão agora para salas separadas, aprender ali da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada coração dos nossos filhos, e abençoando também as professoras que vão estar ministrando a elas o ensino da Tua palavra. Que tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo e para a honra do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então as crianças, juntamente com as respectivas professoras, podem ir para as suas salas, tá bom? Aqueles irmãos, ou os irmãos que estiverem aí, no livro de Abacuque, agora nós vamos estar lendo, e os demais quiserem abrir a Tua palavra também, no capítulo 2. Para os irmãos que chegaram depois, o Abacuque fica aí antes do livro do profeta Zacarias. Encontramos então o livro de Abacuque. E eu quero ler no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. A resposta do Senhor. Abacuque, capítulo 2, do verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Meus amados irmãos, o livro do profeta Abacuque, ele é um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que prevalecia, predominava ali em Judá. Abacuque estava até certo modo perplexo diante da situação, porque aos seus olhos parecia que Deus estava distante, sem se importar com o quadro de violência, de iniquidade, de opressão, de destruição por parte do povo. Volta aí no capítulo 1, olha aí o verso 2 a 4, diz assim, Abacuque dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-me-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque, um homem zeloso da lei divina, e ele ciente de que a violação da aliança de Deus exigia então punição. Então Abacuque vai questionar Deus acerca da sua aparente demora em agir contra a iniquidade, contra o pecado do povo de Judá. Ele questiona o fato da lei afrouxar-se diante desse quadro pecaminoso que ele coloca aqui no capítulo 1. Ele questiona por que a lei estava se afrouxando diante desse quadro, quer dizer, por que não agia. Isso então significa que a lei, na época de Abacuque, essa lei ela não era respeitada. Essa lei
havia perdido o impacto e a eficiência. A lei estava distorcida, especialmente por causa da corrupção que havia na liderança ali de Judá. Então, amados, parece que as palavras desse versículo 4 aqui, parece que ela foi escrita para os nossos dias e para a nossa pátria, tá? Porque nós vivemos nessas condições, realmente parece que as coisas descambam cada vez mais: violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígios, tá? E a lei se afrouxa a cada dia, a justiça não se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. É a cara da nossa nação, não resta dúvida, não é? Mas Deus vai responder. O profeta Abacuque. Só que a resposta de Deus parece que deixa Abacuque ainda mais confuso, porque Deus disse que castigaria, no versículo, nós lemos o versículo 5 e o versículo 6, ele está dizendo que castigaria o seu povo através de uma nação ainda mais ímpia e mais corrupta, porque Deus responde dizendo que enviaria os babilônicos para levar o povo, para castigar o povo de Judá. E essa resposta parece que deixa Abacuque ainda mais confuso. O versículo 5 do capítulo 1, o verso 6. Vede, Deus respondendo para Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, tá? Mas aí no fim, Abacuque, ele aprende a esperar a hora de Deus, a confiar em Deus, viver pela fé, do modo que realmente Deus requeria dele, tá? Independente de qualquer circunstância, ele aprende então a viver pela fé em qualquer circunstância. Tanto é que o texto que nós lemos, ele disse: aí ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, diante do quadro da circunstância, Abacuque aprende a esperar em Deus, independente da circunstância pela qual ele estava passando, ele estava vivendo. Irmãos, isso é uma lição para cada um de nós, não é? O quadro em nossa vida se agrava a cada dia, mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, em qualquer circunstância da nossa vida. Na atual situação que nós vivemos, onde o mal parece predominar e tomar conta da sociedade, nós precisamos então aprender a viver pela fé, confiado no cuidado de Deus pelo seu povo, independente da circunstância ou da situação em que nós vivemos. No nosso texto, capítulo 2, verso 4, disse: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É sobre esta expressão que eu quero deixar uma mensagem com os irmãos: viver pela fé. Mas como viver pela fé? O que é? Segundo Abacuque, o que é viver pela fé? Segundo esses versículos que nós lemos aqui, o que é viver pela fé? Primeiramente, irmãos, a primeira lição que eu quero deixar, que viver pela fé é permanecer firme esperando a hora de Deus. Viver pela fé é nós vivermos firme em qualquer circunstância da nossa existência, esperando a hora de Deus agir, esperando o cumprimento das promessas de Deus. O verso 1, Abacuque diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque disse: olha, eu permaneço firme e eu espero a hora de Deus. Nós sabemos, meus prezados, que nós não gostamos de esperar,
nós todos somos bastante assim, imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível. A nossa vontade é que os fatos se dão de imediato. Mas aqui, o profeta é desafiado a esperar pela hora de Deus, esperar pelo momento de Deus. Versículo 1, ele compara essa sua posição de espera com uma sentinela na torre de vigia, montando guarda sobre os muros da cidade, que tinha, então naquela época, os muros da cidade, e haviam as torres de vigia, onde os guardas passavam a noite para vigiar, então, a cidade. O guarda tinha que permanecer firme, esperando o romper do dia para a troca de guarda, para poder ir para casa, se recolher e descansar. Assim, então, Abacuque dizia: eu dependo, eu permaneço firme, eu espero pela resposta de Deus para refletir sobre ela. O versículo mostra que não houve uma resposta imediata de Deus à oração de Abacuque, mas ele, no entanto, assume uma atitude de espera e vigia, pois sabia que a resposta de Deus viria. E ele então se dispõe a aguardar de modo paciente. Meus amados, Deus, Ele sempre responde às orações dos seus servos. Algumas de modo mais rápidos, outras, às vezes, um tanto quanto mais demorada, mas Ele sempre responde na hora certa. Este é o grande desafio, pois a nossa vontade é que as coisas aconteçam logo. Este é um grande desafio para nós, mas Deus nos desafia então a permanecer firme, a esperar pela sua hora, permanecer firme e esperar pelo cumprimento de suas promessas, mesmo que essas promessas demorem aos nossos olhos. A igreja primitiva, ela pensava que Jesus voltava imediatamente. Tanto é que um dos motivos pelos quais eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuía, um dos motivos pelos quais eles faziam isso era porque eles esperavam que a volta de Jesus era de imediato. Por isso Jesus demorou, no ponto de vista deles, voltar. Eles começaram a passar fome, e foi preciso que Paulo fizesse a oferta lá pelas igrejas da Ásia, para mandar para eles lá em Jerusalém, não é? Então, irmão, nós precisamos permanecer firme, aguardando as promessas de Deus, mesmo que aos nossos olhos isto pareça demorado. Então, viver pela fé é permanecer firme, esperando a hora de Deus, Deus cumprir as suas promessas, E essa tem que ser a nossa posição atual. Permanecer firme, esperando a hora de Deus buscar a igreja. Permanecer firme, esperando a hora de Deus buscar a igreja. Não importa se é amanhã ou depois, quando virá. O que importa é que nossa vida seja vivida aqui até o último instante, esperando pelas promessas de Jesus. Esta é a primeira lição. Será que nós temos vivido assim, meu irmão? Verdadeiramente esperando pelas promessas do Senhor, pela volta de Cristo para buscar a igreja? A segunda lição que eu quero deixar com os irmãos: viver pela fé. Está no verso 2. Viver pela fé é avançar. Avançar na história da nossa vida, é avançar no dia a dia da nossa vida, na nossa história de vida aqui, é nós avançarmos seguindo exclusivamente a palavra de Deus. É nós avançarmos na nossa história de vida, seguindo exclusivamente a palavra do Senhor. Se primeiramente nós temos que permanecer firmes esperando a hora de Deus, e enquanto isso nós temos que avançar na nossa história, vivendo exclusivamente pela palavra de Deus. O versículo 2 está dizendo assim para nós: o Senhor me respondeu e disse, a palavra do Senhor para ele: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que se possa ler até quem passa
correndo. A ordem de Deus para escrever e gravar aquilo que Abacuque viu, para que todos pudessem ver e ler, é uma demonstração de que a palavra de Deus tem que ser lida, tem que ser vivida, tem que ser preservada e tem que ser transmitida. A visão de Abacuque deveria ser escrita e tornar-se pública. Aqui ensina que a mensagem deveria ser escrita de forma clara, de modo que possibilitasse, que todas as pessoas pudessem ver, que possibilitasse que as pessoas que passassem, mesmo que se fosse apressada, correndo, pudesse ler sem dificuldade, assimilar o significado da mensagem. Meus amados, nós vivemos pela fé, avançando nossa história, seguindo exclusivamente a palavra do Senhor. Seguimos, irmãos, procurando anunciar uma mensagem clara, para que até mesmo nessa vida tão apressada, tão corrida por parte das pessoas, elas possam ver, elas possam ler, elas possam assimilar o significado dessa mensagem para a sua vida. Abacuque deveria registrar o que viu, a fim de preservar a mensagem para a posteridade. Desse modo, todos os que lessem teriam certeza de que a visão do Senhor, ela iria então se cumprir. Fato, irmãos, um cumprimento que se daria não de imediato, mas mesmo assim todos deveriam saber que se daria no tempo de Deus, determinado por Deus. Viver pela fé, então, irmãos, também é seguir o nosso curso de vida, é seguir a nossa história, avançando a cada dia, tomando como base da nossa vida a palavra de Deus. Viver pela fé é viver na certeza de que todas as profecias dessa palavra têm que se cumprido e há de se cumprir de modo pleno até o último momento. Será que nós temos vivido assim? Nossa vida tem sido conduzida, nós temos avançado na nossa história, tendo como base a palavra do Senhor, tendo como base o ensino da palavra de Deus. Então, esta é outra palavra que eu quero, mensagem que eu quero deixar com os irmãos. Vamos avançar a nossa vida, continuar a nossa vida, seguir o curso da nossa história, exclusivamente debaixo da palavra de Deus, sob o ensino da palavra de Deus. Outra lição que nós queremos deixar com os irmãos aqui, como que é viver pela fé. Viver pela fé também é confiar que Deus comanda a história. Viver pela fé é nós termos a certeza que, independente da circunstância e da situação, Deus está no controle da história. Abacuque tinha que crer que, apesar do pecado de Judá, apesar de que Deus havia determinado que o povo de Judá seria levado pelos babilônios, a situação era crítica, mas ele tinha que crer que Deus estava no controle. E Ele está no controle da nossa história individual, da minha vida, da sua vida, da vida de cada irmão. Versículo 3 está dizendo assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, conduzido, designado por Deus. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A solução para o questionamento aqui de Abacuque viria somente no tempo determinado por Deus. A solução para essa circunstância do mundo, para aquilo que acontece à nossa volta, essa solução, meus irmãos, só vem no tempo determinado por Deus. O cumprimento da visão não seria de imediato, diz o versículo, mas todos deveriam saber que se daria no tempo determinado por Deus. A volta de Jesus para colocar um fim nesse pecado do mundo, às vezes ainda demora aos nossos olhos, mas nós temos que crer, saber que se dará um dia em um tempo determinado por Deus. Essa visão
que Deus dá a Abacuque era uma visão que se referia ao povo sendo levado para a Babilônia e posteriormente libertado da Babilônia. E realmente foram levados e ficaram ali 70 anos, e depois Deus o libertou da Babilônia. Essa visão se refere então exatamente, primeiramente a isso, mas também se refere, Se refere, meus irmãos, ao tempo do fim, quando no tempo determinado por Deus, Ele colocará um ponto final nessa história, um final nessa iniquidade desse mundo. Então era uma visão que Abacuque tinha, do povo sendo conduzido para a Babilônia e Deus os libertando, trazendo de volta. Mas era uma visão que ele tinha de Jesus voltando para libertar a igreja, libertar o seu povo de todo esse mal, colocar um ponto final na história desse mundo. Nós estamos aqui aguardando esse dia. Não importa se Jesus virá quando nós estivermos vivos ou se nós já estivermos partido desse mundo, não tem problema. Para nós não faz diferença, porque a palavra diz que naquele dia os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e juntos subirão para o encontro do Senhor nos ares. É isso que nós estamos aguardando. Nós precisamos crer que Deus continua no controle dessa história, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Meus amados irmãos, até lá então Jesus voltar, nós, povo fiel do Senhor, precisamos esperar confiados que Ele cuida de nós aqui, que Ele comanda a nossa história, e que Ele comanda a história do universo, que Ele comanda a história da igreja. Quero que os irmãos abram a Bíblia, se alguém quiser acompanhar. Lá em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10, verso 35. Hebreus 10, verso 35 a 39, diz assim. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aquele que vem, virá. Dentro de pouco, aquele que vem, virá. Não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, a semelhança de Abacuque, então nós devemos esperar a justa e inevitável intervenção de Deus no fim desta era, uma era a qual Ele dará então o fim, dará então o fim à iniquidade do homem. Quando Jesus voltar e levar o seu povo para a sua glória, todo o pecado será então aniquilado. Mas esta intervenção será um ato de Deus, determinado por Deus, na hora de Deus. O que cabe a nós é confiar, esperar e confiar que Ele comanda, que Ele determina essa história. E Ele colocará então um fim em tudo isso. O profeta diz que havia um período fixo a ser transcorrido entre o que a profecia antes que a profecia fosse de fato cumprida. Ele disse aí no versículo de número 3, porque a visão ainda está para cumprir. Havia
um período de tempo a ser transcorrido até que essa profecia fosse de fato cumprida. Ele diz que este período deveria ser vivido confiado de que o cumprimento estava se aproximando. O julgamento dos babilônicos também seria uma figura, ou era uma figura do grande julgamento do final dos tempos, tá? Quando Jesus voltar no tempo determinado por Deus. Então, meus amados irmãos, vivemos aqui confiado de que Deus conduz a história. Ele é que nos conduz. Ele tem um tempo determinado para pôr um fim nessa atual história da humanidade. E nós precisamos então viver aqui pela fé, crendo que isso um dia acontecerá. Será que temos vivido assim? Nossos atos, nossas atitudes comprovam que nós temos vivido exatamente assim, crendo que Deus conduz a história deste mundo e que um dia, e conduz a história da igreja e que um dia Ele voltará. Temos vivido assim. E a última lição que eu quero deixar com os irmãos está aí no verso 4, quando ele disse que viver pela fé é ter a certeza, meus irmãos, que nós apropriamos da justiça de Deus. Nós somos aí fruto da justiça de Deus. Nós, pela graça de Deus, apropriamos da justiça de Deus. Viver pela fé é ter essa certeza que nós já apropriamos da justiça de Deus. O versículo 4 está dizendo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Este verso mostra a distinção entre o perverso e o justo. Diz que a alma do perverso, do soberbo não é reta nele. A alma do perverso não é reta. Isso indica que o soberbo confia em si mesmo. E essa confiança em si mesmo leva à queda e leva à morte. Mas a confiança em Deus, na justiça de Deus, através de Cristo Jesus, leva à vida, leva à glória. Os soberbos confiam em si e eles tomam o caminho da morte, da derrota eterna. Mas o justo, pela fé em Cristo, toma o caminho da vida, o caminho da eternidade com Deus. Tá? Então, ao contrário do soberbo, os justos serão preservados pela sua fidelidade ao Senhor. O justo vive neste mundo mediante a fé em Deus. O justo vive nesse mundo em lealdade ao Senhor, em lealdade a Deus como Senhor e Salvador. Mas o justo viverá pela sua fé. Essa expressão de Abacuque foi citada 3 vezes no Novo Testamento. Primeira está em Romanos capítulo 1, verso 17. Quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Também, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, quando Paulo trata da justificação pela fé, ele diz que o justo viverá pela fé. E lá no texto de Hebreus, capítulo 10, verso 38, que nós já lemos, quando o autor da carta aos Hebreus trata da volta de Jesus e da necessidade de viver aqui pela fé, esperando esse dia. O justo viverá pela fé. Então, amados, nossa vida com Deus baseia-se na fé em Cristo, através da qual nós somos declarados justos diante de Deus. O justo, declarado justo, viverá pela sua fé. A fé, ela não é um ato único que acontece em nossa história e pronto. A fé, meu irmão e minha irmã, é um estilo de vida. A fé é um modo novo de andar e de servir ao Senhor. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é vincular. E vincular com responsabilidade pessoal. Vincular princípio e vida. O princípio é ser justificado no Senhor através de Cristo Jesus. A vida é pela fé. O justo viverá pela sua fé. Tá? Nós vivemos aqui, irmãos, é pela nossa fé. Não é pela fé de outro. É pela sua fé. Muita gente tem
aí pretendido ser salvo por meio de procuração. Ore para mim. Você vai para a igreja? Ore por mim. Pede as bênçãos de Deus para mim. Mas ele nunca vai. Eu quero ser salvo por procuração. Eu te dou a procuração e você intercede por minha vida. Mas a palavra está dizendo que a fé é de cada um. Pela fé. E o verso 5, meu irmão, o último versículo, quando diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as ações e congrega todos os povos. Esse verso 5 fala da inutilidade de uma vida sem fé. O verso 5 fala da inutilidade de uma vida sem fé. E Deus mostra para Abacuque que ele, através de duas figuras aqui. Primeiro ele compara aqui, meu irmão, a inutilidade da vida com a embriaguez. A embriaguez passa. Os momentos de euforia, de alegria, de suposta alegria passam. Vai-se embora. E aí fica a dor de cabeça, a ressaca e a dor de cabeça. A vida sem Deus é assim. As pessoas vivem em euforia, mas ela passa. A euforia e a alegria do mundo, mas passa. Vence a ressaca e a dor de cabeça. E ele compara também aqui a inutilidade da vida sem Deus, da vida sem fé em Deus, com o sepulcro e com a morte, pelo fato de que a morte, ela nunca se farta. E ajunta para si pessoas de todas as nações, de todos os povos. Até certo ponto aqui era uma crítica que o profeta fazia sobre os caldeus, que eram uma nação arrogante, que era uma nação gananciosa, como o sepulcro e como a morte. Era uma nação que nunca estava satisfeita, sempre querendo mais. Mas diz que o versículo diz que ao contrário de tudo, isso aí, ao contrário de tudo isso está o justo, que procura viver pela fé. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Abacuque, quero encerrar dizendo aqui, quando nós olhamos para esse texto, Abacuque, ele sai do questionamento para a glorificação. Ele começa a questionar e termina glorificando. Capítulo 3, verso 17. Ele glorifica o Senhor dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro do Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele sai do questionamento para a glorificação. E meus amados, Deus tem nos chamado para vivermos assim, glorificando a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Viver pela fé é então você permanecer firme, esperando o cumprimento das promessas de Deus. Vamos viver assim. Segundo, é você avançar no curso da sua vida, na história da sua vida, guiado pela palavra de Deus. Ela é o seu guia, a nossa única regra de fé e prática. Terceiro, é você apropriar-se pela fé em Cristo da justiça de Deus. Mesmo às vezes nós não entendendo, meu irmão, de modo pleno os mistérios da ação de Deus, mas nós sabemos que pela fé Ele nos declara justo. E por último, é nós estarmos então vivendo nessa circunstância que Deus deixou para nós. Então, eu quero dizer, irmãos, que em uma terra como a nossa,
cheia de maldade, uma sociedade debaixo da ira de Deus. Esse Deus mesmo promete que este povo justificado pelo sangue de Jesus será sempre um povo alvo da sua misericórdia. Capítulo 3, verso 2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Do decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Diante da ira de Deus, deste mundo pecador, a igreja está sempre debaixo da misericórdia do Senhor. O povo salvo do Senhor Jesus. Como aplicação para a sua vida: primeiro, você está firme na fé? Tem esperado pacientemente o cumprimento das promessas do Senhor? Cada irmão que aqui se encontra, verdadeiramente você está firme na fé, esperando pacientemente o cumprimento das promessas de Deus? De buscar a sua igreja? Segundo, você tem avançado na sua história espiritual, tendo a palavra de Deus como base? Ela é a barra do seu coração, da sua vida, dos seus atos, do seu pensamento? Terceiro, você crê que Deus, Ele comanda, Ele determina a história e todos os acontecimentos dessa história? Então a sua vida está sob o cuidado de Deus. Tem crido nisto? Se tinha uma coisa que a igreja primitiva cria, era na condução da história da igreja, que Deus é quem determinava a história deles. Eles descansavam nisto. Quando nós cremos que Deus determina a nossa história, conduz a nossa história, nós somos capazes de descansar nesse cuidado de Deus, mesmo em momentos mais críticos da nossa vida. E quarto, você tem certeza que pela fé em Cristo, você se apropriou da justiça de Deus? Deus já o declarou como justo diante dele. O justo viverá pela sua fé. Que Deus esteja conosco e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus nós queremos colocar esta palavra na tua presença, pedindo que o Senhor mesmo, pela tua misericórdia para com esse povo, aplique esta palavra no coração de cada irmão aqui nesta noite, para que cada um de nós possamos estar sendo edificado, possamos sair daqui do teu templo nessa certeza de que a nossa vida está sob o teu cuidado, e em qualquer circunstância da qual ou pela qual nós passamos, o Senhor está conosco, nos conduzindo pela tua misericórdia e pela tua soberania. Que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, que cada um saia daqui, ó Deus, verdadeiramente alimentado dessa palavra. Abençoa os nossos visitantes, que eles tenham se sentido bem no nosso meio, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos passar para o momento da ceia.